Muito bem. Rosimeire, eu estou vendo você já. Vamos pôr a Rosimeire na transmissão? Então vamos. Shirley, bom dia, querida, bom dia. Não esquece, gente, vocês estão tudo acompanhando pelo YouTube, estou tão contentinha. Agora vocês aproveitem e compartilhem aí com o povo o link, tá bom? Rose, vou colocar. Bom dia, meu bem. Bom dia, Estela. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo bom. Você passou perfume? Passei, já estou perfumada, logo pela manhã. Prazer imenso estar com vocês. O prazer é meu. Ô, gente, nós precisamos receber muito delicadamente a Rosimeire, porque ela disse que ela prefere dar aula. Hoje ela vai mudar de ideia. Hoje ela vai falar que ela gosta também de dar entrevista. Não é fácil a aula do que enfrentar a câmera. A gente não está acostumado com isso. É verdade, é verdade. Mas você sabe que todo mundo tem esse friozinho, né? Garanto para você que um José Luiz da Atena, um William Bonner, eles também têm friozinho na barriga quando a luzinha vermelha da câmera acende, porque eles estão ao vivo no estúdio, eles também têm. Posso garantir para você. Mas, Estela, é um prazer imenso estar com vocês. Gostaria de te agradecer ao convite que foi feito. E vou começar a me apresentar, pode ser? Pode, por favor, fica à vontade. Vou fazer minha audiodescrição, caso você tenha algum ouvinte com cegueira ou baixa visão. Tá? Eu sou uma mulher com 52 anos, pele branca, tenho os olhos verdes, meus cabelos são castanhos claros com mecha, eu estou vestindo uma camisa verde e ao fundo eu tenho uma parede branca. Gostaria de dizer que o meu nome é Rosimeire Maria Orlando, todo mundo me chama por Meire, fico extremamente à vontade. E dizer mais uma vez o prazer de estar com você e com seus ouvintes também. Ô, Meire, olha que coincidência bacana, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra e eles estavam fazendo uma audiodescrição. E eu achei aquilo tão interessante, eu falei assim, acho que eu preciso incluir isso no Bom Dia Café. Começar o Bom Dia Café fazendo uma autodescrição. Gostei disso, achei bem legal, vou incorporar essa prática. E é bacana, Estela, porque assim, você dá uma possibilidade para o seu ouvinte que é cego te conhecer, né? Porque aí você se audiodescreve e ele vai já formando na mente como você é. Né? Não só pela sua voz, mas também ele já vai tendo uma ideia de fisicamente como a gente é. E uma outra opção que as pessoas têm usado é o intérprete de Libras, né? Ou legendas para as pessoas com surdez, para terem acesso também. É verdade, que é uma coisa bacana, né? Eu vou descobrir como é que eu incluo legenda aqui também, porque tem muita gente que não tem o problema não tem nenhuma restrição de audição, mas que às vezes não pode ouvir no momento, está fazendo alguma outra coisa, mas pode ler, né? Está em um ambiente que não dá para ouvir direito, porque tem muito ruído, por exemplo, e aí ela opta por ler. É bacana isso, eu vou incluir a legenda. A acessibilidade beneficia todo mundo, né? Não só É isso. Ô, Meire, então vamos lá. Você é do Departamento de Psicologia da UFSCar, é isso? Isso, eu sou docente, né, lotada no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, trabalho no programa de pós-graduação em Educação Especial e na licenciatura em Educação Especial da Universidade. Muito bem. E a Denise, lá da CCS, fez a gentileza de indicar você, de me passar seu contato, para a gente poder falar a respeito da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E, obviamente, que como jornalista, sou especialista em nada, né? Eu, pelo menos, tem bastante jornalista que é especialista em alguma editoria, não é meu caso. Eu vou começar fazendo o básico, eu adoro o Bom Dia Café, exatamente por isso, porque eu posso perguntar o basiquinho. O que é deficiência intelectual e múltipla? Tá, eu gostaria de iniciar, Estela, falando um pouco, antes de falar da definição, das questões de nomenclatura. Durante muito tempo, e ainda hoje, a gente vê usar algumas nomenclaturas que são altamente discriminatórias, pejorativas, que diminuem a pessoa com deficiência, principalmente da pessoa com deficiência intelectual.
Durante muito tempo, ainda hoje a gente ouve, né, a nomenclatura de retardado, deficiente mental, excepcional. Então, essas nomenclaturas hoje em dia já não se usa mais, porque eles têm um significado mais negativo. Então, o próprio coletivo das pessoas com deficiência foram definindo as formas como eles acham melhor de serem chamados. Hoje, a gente usa a nomenclatura pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência múltipla, pessoa com deficiência visual, pessoa com surdez. Ou seja, antes da deficiência, a gente tem uma pessoa, e essa pessoa precisa ser valorizada. A deficiência é uma condição que ela tem, mas antes dessa condição, ela é uma pessoa com... antes da condição de deficiência, ela é uma pessoa. Então, é muito importante a gente começar a ir prestando atenção nas nomenclaturas que a gente usa para definir essas pessoas. Tá? Então, antes de tudo, elas são pessoas. Tá? Bem, vou começar pela deficiência intelectual, tá? Que a gente já estava falando dela um pouco da nomenclatura. Vou começar, aí eu começo por ela, a gente vai conversando sobre isso. A deficiência intelectual, ela é uma condição clínica, né? Ela possui uma condição clínica que ela é observada e caracterizada por limitações que são evidentes tanto no funcionamento intelectual quanto no que a gente chama de comportamento adaptativo. Então, o que é o comportamento adaptativo? São as habilidades de vida diária, habilidades do dia a dia, por exemplo, habilidades em formar conceitos, por exemplo, de matemática, conceitos de linguagem, limitações também nas habilidades sociais, por exemplo, habilidade de comunicação, de interagir num determinado local, e também coisas que a gente chama de habilidades práticas. O que vão ser essas habilidades práticas? É ligada ao dia a dia, né? Por exemplo, ir ao banheiro, arrumar uma cama, preparar a refeição. Então, a deficiência intelectual ela é caracterizada pela essa condição clínica e também por limitações no que a gente chama de habilidades adaptativas. Então, é uma condição clínica, tanto da limitação do funcionamento intelectual, quanto dessa adaptação. E isso tudo, ele deve estar presente, essas condições devem estar presentes no indivíduo antes dos 18 anos. Você quer que eu já entro na deficiência múltipla? Então, achei interessante. Não, eu vou parar um pouquinho você. Né? Vamos fazer as perguntas aqui. Vamos conversando, sim. Eu achei interessante essa última colocação. Vou começar pelo final. Meire, depois dos 18 anos não vale, é isso? Tem uma faixa etária a ser obedecida? Eu queria que você explicasse melhor isso. Isso, de acordo com essa última definição que a gente tem, é muito importante que essas características elas se apresentem antes dos 18 anos de idade. E o diagnóstico, Estela, ele é feito a partir dos 5 anos. Né? Por que a partir dos 5 anos? Porque a partir dos 5 anos a criança já tem condições de responder aos exames de QI, por exemplo, ou aos outros exames que ela vai precisar estar fazendo. Tá, entendi. E aí, essa semana ainda depois, nós já tínhamos combinado a entrevista de hoje, já tínhamos conversado bastante pelo WhatsApp, e aí aconteceu uma coisa interessante, porque começaram a divulgar as Paralimpíadas, e um dos destaques da Paralimpíada, pelo menos para o Brasil, né, e aparentemente vai ser lá também em Tóquio, né, vai ser para o mundo todo, é um nadador brasileiro que já era atleta, e o técnico, pelo menos foi o que a gente escutou, não sei se essa história é absolutamente correta, porque não foi eu que ouvi, né? Eu não ouvi da boca de ninguém, mas ele identificou que esse nadador brasileiro tinha um problema, uma diferença de comportamento, não vou colocar como problema, ele tinha uma diferença de comportamento em relação aos demais.
e orientou a mãe, porque ele era hiperativo, né? Ele era considerado como hiperativo. Orientou a mãe a procurar o diagnóstico, e ele foi diagnosticado com essa deficiência intelectual. E aí, a partir do momento que ele vai treinar com outros atletas, com o mesmo quadro dele, né? Não exatamente igual, mas com um quadro parecido com o dele, ele se revela um super atleta, né? E aí consegue competir internacionalmente, e já na primeira competição já começa com medalha de ouro, né? E já está lá arrasando, né? Sim. Olha que interessante que é isso, né? Porque é muito sutil essas diferenças na deficiência intelectual, são muito sutis, a ponto da gente não perceber no dia a dia. Isso tudo depende do diagnóstico, de uma avaliação clínica e geralmente feita por uma equipe multiprofissional. Então, a gente vai ter o médico especializado, a gente vai ter o psicólogo, o psicopedagogo, e acrescentar esse diagnóstico é muito importante ouvir a família e o professor. Então, geralmente, a partir dessa equipe multiprofissional se fecha o diagnóstico. E no diagnóstico, Estela, pode sim aparecer vários níveis de deficiência intelectual. Talvez seja uma deficiência intelectual mais leve e que não precise de tanto apoio e tanto suporte para se desenvolver. Então, a gente pode, sim, ter uma deficiência intelectual que seja mais leve, aquela que é moderada ou aquela que é mais profunda, que compromete as habilidades intelectuais e as do dia a dia, com mais profundidade do que outros. Mas eu queria destacar uma coisa que eu achei muito importante na sua fala. Muitas vezes a pessoa, principalmente dentro do quadro das deficiências, a pessoa com deficiência intelectual, a capacidade dela sempre é muito menosprezada, esquecida dentro da escola ou de outros ambientes. E hoje a gente já tem matrícula de pessoas com deficiência intelectual na universidade. O que eu quero destacar é assim, em momento algum, a gente pode estar menosprezando as capacidades de desenvolvimento dessas pessoas. E, a partir daí, a gente sabe, as pesquisas têm indicado que a deficiência, de modo geral, ela é uma construção social. O que eu quero dizer com isso? Se nós dermos condições de desenvolvimento para as pessoas, elas desenvolvem as capacidades. As pessoas com deficiência intelectual, até um tempo atrás, e eu brinco que foi assim, no meu tempo de formação, um tempinho atrás, quando eu me formei na universidade, o que a gente aprendia sobre deficiência intelectual? Que era assim, chegou no limite. Ela chegou no limite e não se desenvolve mais. E hoje a gente sabe que não é assim. Que a gente precisa dar condições para a pessoa ir se desenvolvendo. E o professor, o profissional, desenvolver essas capacidades dessa pessoa. Então, muitas vezes, é o próprio ambiente que põe a limitação para a pessoa, e não necessariamente a condição de deficiência dela. Então, daí a importância... desculpa. Meire, eu sou do tempo que as famílias escondiam os seus filhos com síndrome de Down na pai. Sabe? Era muito triste. Então, você imagina o quanto não escondia tudo, né? As pessoas escondiam... escondiam dentro de casa, né? Qualquer problema. Podia ser síndrome de Down, cadeirante, podia ser amputado, enfim, podia ser qualquer coisa. E aí, a partir daí, eu acredito muito nisso, que a gente ainda tem essa necessidade desesperada de ser igual a todo mundo, né? E de se encaixar num formatinho, né? Num moldezinho. E eu acho que essas discussões a respeito de que cada um é diferente do outro e que nós temos que respeitar essas diferenças é bacana, porque as pessoas vão descobrindo nelas características que elas não conheciam, porque elas queriam ser igual ao outro, né? E acho que essa colocação sua também é importante, Estela. Até muito tempo atrás, e hoje também acontece, de se segregar, essas pessoas por conta da condição de deficiência delas, seja dentro de casa, seja dentro
de uma instituição especializada. Hoje, a gente teve um avanço importante, que é a inclusão dessas pessoas dentro, por exemplo, do sistema comum de ensino, dentro da classe comum. A escola, na nossa sociedade, é o local, por excelência, de formação, né, de apropriação de conteúdos. Então, quando você isola e você segrega essa população, nós tiramos dele a oportunidade de desenvolvimento dentro de uma sala de aula comum, e eu vejo também uma via de mão dupla, né? Porque a gente acompanha muito as escolas e, assim, os professores se beneficiam com aprendizados, novos aprendizados para trabalhar com essa população, e a sala de aula como um todo. Mas, por outro lado, a gente ainda vê um preconceito muito grande, histórias muito recentes, por exemplo, de pais ou responsáveis fazerem um movimento para tirar uma aluna com síndrome de Down de uma sala de aula, porque eles tinham receio de contaminar todos os alunos dos filhos. Falo isso de agora, tá? De 2020. A gente ainda está discutindo se a Terra nós estamos discutindo de novo se a Terra é plana redonda, amiga. Nem vamos entrar, né, nessa... Não. Vamos assim, eu estou querendo dizer assim, que a gente ainda tem resquícios, embora a gente já tenha esse aluno dentro de sala de aula comum, a gente tenha todo um movimento de conscientização, como as semanas de deficiência física, deficiência mental, deficiência intelectual, surdez, movimentos de conscientização da população dizendo que as barreiras estão no ambiente e não na condição da pessoa com deficiência, a gente ainda tem, por outro lado, esses movimentos de preconceito, de discriminação. E eu penso que esse movimento que você faz de trazer para os seus ouvintes essa possibilidade de conversa, de diálogo, contribui muito nesse sentido, porque eu acho que essas ações dessas pessoas vai muito ao encontro da falta de conhecimento, de informação. Não resta dúvida. De que são pessoas, e são pessoas que se desenvolvem. Sem dúvida. E têm os mesmos direitos. A Tininha colocou aqui que tem um amigo que mudou de cidade para não verem a filha deficiente. Isso não faz tanto tempo assim. É uma tristeza, né? É uma tristeza. A gente... Isso. Posso comentar o dela? Pode, não, pode. Eu falo muito, Estela, você vai me cortando, viu? Pode deixar. Adoro conversar sobre isso. Eu acho que ter um filho com deficiência não é algo tão simples para a família. E acho que a mesma razão está no que eu falei, que a barreira está na sociedade. O que a gente tem visto em pesquisas com famílias de pessoas com deficiência, isso é o medo do que o vizinho vai falar, do colega da escola, e é esse movimento, né? Eu vou esconder dentro de casa, ou eu vou segregar numa instituição, e acho que a gente não é um momento, por exemplo, da gente culpabilizar a família ou apontar o dedo, né? E eu acho que é esse movimento de conscientização, que são pessoas que, se a sociedade der oportunidade e condições, elas também vão se desenvolver. Nós temos uma sociedade que ela é organizada para pessoas sem deficiência. Né? Se a gente for olhar, tem escada, não tem rampa, não tem corrimão, não tem sinalização para pessoa com deficiência visual e cegueira, todo mundo fala o português, ninguém usa libras. Então, a sociedade não é preparada para essas pessoas. Então, nós não preparamos a sociedade, não nos preparamos para recebê-las. E não é o contrário, elas que não estão preparadas para vir para a sociedade. Então, é um movimento que depende muito mais da gente, enquanto pessoa numa sociedade, do que deles. Então, acontece muito mesmo da família esconder por conta disso, né? De muito receio do que vai acontecer, porque essa sociedade não está preparada para receber o diferente, a pessoa com deficiência. A gente criou um padrão e quer que todo mundo seja dentro daquele padrão, mesmo quando eu não me encaixo nele, né? É complicado isso. Meire, e deficiência múltipla, que nós não chegamos nela? A deficiência múltipla, Estela, ela
ela é caracterizada quando se associa duas deficiências, por exemplo. Então, é uma pessoa com deficiência física, ela tem algum comprometimento físico em algum membro, e ela é cega. Então, ela tem duas condições de deficiência associadas. Gostaria só de chamar a atenção para a questão do surdo-cego. A surdo-cegueira, ela tem duas deficiências associadas, a surdez e a cegueira. Só que ela não é classificada como deficiência múltipla, ela tem uma condição, que é a surdo-cegueira. Tá, que é uma decorrente da outra, talvez. Pode ser que sim ou não. Tem pessoas que nascem surdo-cega, tem pessoas que se desenvolvem e nasce surda, depois desenvolve a cegueira, ou vice-versa. Então, a pessoa surdo-cega, que já nasce com esse comprometimento, ela tem uma condição de deficiência, ela é surdo-cega. Tá. Agora, a gente vai ter outras condições onde duas deficiências se associam. Por exemplo, a surdez e a deficiência física, a cegueira, a deficiência intelectual e assim por diante. Então, essa é a deficiência múltipla. E aí, eu sei que você já falou do diagnóstico, e acho que frisamos mais a questão da idade, mas essa percepção, né, de que há alguma coisa diferente do convencional, ela se dá normalmente em casa ou mais frequentemente na escola? Depende muito, Estela. Tem crianças que, por exemplo, no momento do nascimento, até mesmo na gestação, já é diagnosticado algum tipo de deficiência. Tem outras crianças, por exemplo, a deficiência intelectual leve é muito comum a hora que chega no período de escolarização, o período de socialização, os pais perceberem que alguma coisa não está legal, ou principalmente o professor. Aí o professor, ele chama os pais para uma conversa e uma orientação. Então, vai depender muito, né? Tem crianças que pode ser na gestação, tem outras que são na hora do nascimento, tem algumas que é no período escolar. Vai depender do tipo de deficiência e do desenvolvimento da criança. A Tininha colocou aqui da Márcia. É a Márcia Penha e o Penha, né, que é um casal que eles têm dois filhos com deficiências múltiplas, e eles convivem, né, com todos os amigos, enfim, eles têm uma vida social intensa. Antes da pandemia, inclusive, intensa, né? Intensa. A Paula está perguntando, e o surdo-mudo? Isso, muito bacana, Paula, você colocar isso, tá? Até por conta da nomenclatura. Hoje a gente já sabe que não existe surdo-mudo. Tem uma pessoa que tem uma condição que é a surdez, que é o quê? Que é a pessoa que tem uma perda auditiva, né? E ela faz uso de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Essa pessoa é surda. O mudo, a gente já não usa mais essa nomenclatura. Por quê? Porque a pessoa surda, necessariamente, ela não é muda. Só é mudo quem tem problema fonoarticulatório, né, nas cordas vocais ou algo assim. A pessoa surda, ela não desenvolve a fala, porque ela não ouve bem. Mas o aparelho fonoarticulatório dela pode ser que esteja tudo normal. Então, não se fala mais surdo-mudo, é uma pessoa com surdez. Ou mesmo que ela não fale. Mesmo que ela não fale. Isso, aí ela só surda. Ela faz uso de Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. Pode existir pessoa muda? Pode, mas é uma pessoa que tem problema no sistema fonoarticulatório, nas cordas vocais, alguma coisa assim, não necessariamente porque ela é surda. Por exemplo, a gente tem uma professora na UFSCar que ela é surda, ela faz uso de Libras e ela oraliza. Então, ela desenvolveu a fala, só que ela prefere usar Libras, que é a língua dela, a língua que ela se identifica. Então, não se usa mais essa nomenclatura surdo-mudo, é uma pessoa com surdez. Vamos evoluindo, inclusive, com a nomenclatura, né? Isso é bem legal. Cada vez menos preconceituosa e discriminatória, né? Sem dúvida. Meire, e aí no caso dessas pessoas, né? Tem se movimentado, tem movimento que faça com que
dissemine a informação a respeito dessas características, né, da deficiência intelectual, deficiência múltipla, para diminuir esse preconceito. Existem essas ações, né, de informação mesmo, como você colocou? Existem sim, Estela, existem muitos movimentos que têm mesmo esse objetivo, né, de conscientizar a população, de levar informações para que cada vez mais a gente se conscientize que a pessoa com deficiência, ela tem uma condição de deficiência, mas ela é uma pessoa e uma pessoa que se desenvolve. Né? Então, a gente tem vários movimentos, a universidade tem desenvolvido vários programas de extensão, atividades de extensão para as comunidades, justamente com esse objetivo. E a gente tem várias semanas nacionais, né? Tem a Semana Nacional, como você comentou, da pessoa com deficiência intelectual e deficiência múltipla. Setembro, que vai entrar agora, a gente tem um mês em que várias semanas se comemora algumas condições da pessoa com deficiência. Então, é a Semana da Pessoa com Autismo, a pessoa... Semana da Pessoa com Surdez, e assim por diante. E essas semanas, esses marcos, né, de comemoração para a pessoa com deficiência, eles são muito importantes, porque eles vêm realmente desenvolver conteúdos para conscientizar a população como um todo dessas necessidades específicas e a importância da inserção dessas pessoas na sociedade. Eu sempre digo que a gente tem uma dívida histórica para com elas, né? Porque desde a época da colonização, a gente, ou seja, desde sempre, né? Essas pessoas foram segregadas, estigmatizadas, discriminadas. Então, a gente tem uma dívida muito grande com elas. E é dever nosso desenvolver esse tipo de convivência, levar esse tipo de informação, promover essa inclusão social, educacional, porque são pessoas como nós, né, como todo mundo. Então, o desenvolvimento dessas semanas comemorativas, dessas atividades de conscientização, elas são muito importantes. Na década de 80, no Brasil, a gente teve um movimento muito importante da sociedade civil. Se a gente olhar lá para a década de 80, não tinha internet, não tinha transporte. Não tinha celular, não tinha nada, né? Transporte com tanta facilidade. Já naquela época, as pessoas com deficiência no Brasil se organizaram, né? A gente tinha... Era um momento de efervescência dos movimentos sociais. E as pessoas com deficiência se organizaram e foram para a rua, em Brasília, lutando pelos direitos delas. Né? E a gente tem entrevista de pessoas que participaram do movimento, eles dizem assim, que eles escreviam cartas que demoravam 1, 2 semanas para chegar num lugar do outro, para eles se organizarem, pegaram uma Kombi, se juntaram e foram para Brasília, chegou em Brasília, não tinham onde dormir, mas estavam lá na rua, lutando pelos direitos delas. E a gente falar em inclusão hoje, né, receber esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, não é algo que saiu do nada. Ele é fruto, sim, desse movimento social das pessoas com deficiência, desde sempre, e principalmente desde a década de 80 para cá no Brasil. Então, é extremamente importante esses movimentos. Não, sem dúvida. Meire, a última, pelo menos a última minha. Vamos ver o que o povo vai fazer. Olha, quem ouve essa nossa conversa hoje e de repente pode ou querer alguma informação mais aprofundada a respeito desse assunto, ou então identificou que alguém na família pode ter essa condição, faz o quê? Começa por onde? Eu acho que, em termos de diagnóstico, Estela, é importante olhar para essa equipe multiprofissional que eu falei. Né? Geralmente, o primeiro passo depende muito, né? Por exemplo, a queixa vem da escola, a queixa vem da família. Geralmente, eles procuram um profissional da saúde, dependendo do que for, se for uma questão de déficit visual, vai para um oftalmo, se o déficit auditivo, vai para o otorrino, se é intelectual, vai para um neurologista. E, a partir daí, é muito importante olhar para esse contexto mais amplo de diagnóstico.
né? Ouvir outros profissionais, no caso, o psicólogo, o professor, o psicopedagogo. Então, eu falo que é sempre muito importante ter essa visão mais ampla e não ficar apenas em um profissional. Mas isso tudo vai depender de cada caso, né? Cada caso é único, né? Cada ser humano é único. Mas eu penso que o primeiro passo é procurar um profissional da área da saúde. Muito bem. Você tem mais alguma coisa que você acha importante a gente falar? Que você acha que eu não citei ou que passou batido aqui? Eu acho que a gente falou coisas muito importantes, Estela. Eu só gostaria de finalizar destacando a importância da gente olhar para essas pessoas como uma nova lente, né? Mudar a lente do nosso olhar. São pessoas como nós, são pessoas que se desenvolvem e que têm capacidades independente da condição de deficiência dela. O importante é a nossa ação enquanto cidadão, enquanto pessoa sem deficiência, a gente começar a olhar para o mundo e também ajudar a modificar esse mundo para que essas pessoas possam viver melhor e se desenvolver. Então, a gente começar a ir eliminando barreiras pessoais, barreiras sociais e barreiras físicas também. Eu sempre falo que a questão da acessibilidade arquitetônica, que é você pôr uma rampa, um corrimão, sinalizar, isso é fácil. Não tão fácil assim. Se você tiver um recurso, né, você vai lá, pega uma rampa e arruma. Mas a questão do preconceito e da discriminação, né, eu acho que essa é a barreira que a gente precisa superar. E que não é fácil, né? Quando a gente olha a declaração aí da sua ouvinte, que a família precisou mudar de cidade por conta da condição de deficiência do filho. Né? Isso é triste. É triste, muito triste. Pela condição da criança e pelo que a família fez. E a gente olha por essa nova lente, você vê esse movimento da família por conta de preconceito da sociedade. Então, eu acho que essa é a principal barreira que a gente precisa olhar. Muito bem. Rosineide Maria Orlando, muitíssimo obrigada pela entrevista, muitíssimo obrigada pelo seu tempo e também pelo seu trabalho. E vamos ver a próxima vez que você vem aqui, né? Perfumada e tudo. Obrigada, Estela. Obrigada aos ouvintes que tiveram a paciência aí de ficar ouvindo. Me coloco à disposição para outros convites que você precisar, só me chamar. Obrigada, viu? Obrigado, querida. Tenha um bom dia, um bom finalzinho de mês, né? Que agosto já está acabando. Para todos nós. Um beijo, pessoal. Beijo, querida. Tchau.